Ora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Farol da Nova Terra. Dando continuidade a alguma sequência ao último vídeo, intitulado O Livro de Enoque, vamos continuar esse quebra-cabeças com este pedaço da história da Atlântida e do seu extermínio. E hoje vou falar um pouquinho da inundação e do desaparecimento da Atlântida. Portanto, o porquê e como aconteceu o tão famoso e conhecido dilúvio que está reportado na Bíblia. Há 12.000 anos atrás, o nível das águas do Oceano Atlântico era 150 metros mais baixo do que é atualmente. A Península Ibérica estendia-se pelo oceano adentro até mais 500 quilômetros da costa. E não havia mar no norte, nem Mediterrâneo. Era possível ir a pé praticamente quase toda a Europa e até onde fica hoje a Irlanda. O Mediterrâneo atual era antigamente um rio. O rio Nilo desaguava no extenso vale mediterrâneo. A Atlântida tinha colônias na Península Ibérica e no Nilo, na zona do Cairo, onde construiu a Grande Pirâmide, mas não podia navegar até ao Nilo. Nessa época, as deslocações eram realizadas através de naves aéreas porque o Mediterrâneo ainda não era navegável. Na Península Ibérica, houve pelo menos uma colônia e vários entrepostos da Atlântida que, entretanto, se afundaram, foram submersos quando o nível do oceano subiu com o degelo. Os atlantes, que sobreviveram à inundação, fugiram para Agartha, para o interior oco da Terra, ou para outros planetas. Aquilo que foi mostrado a muitos foi uma grande inundação planetária, naves fugindo da Terra, tudo sendo destruído e milhões a serem arrastados e engolidos pelas águas. A grande inundação, esse dilúvio, foi provocado pela queda da lua anterior. Sim, houve uma lua anterior a esta atual. Essa lua era natural e bastante mais pequena que a nossa lua atual, que orbitava a Terra a uns 50.000 quilômetros de altitude, e foi propositadamente arremessada contra o hemisfério norte, contra o gelo, e provocou assim uma catástrofe a nível global. O gelo derreteu, enormes ondas varreram a Terra, e só as pirâmides e as estruturas megalíticas é que sobreviveram. Göbekli Tepe, por exemplo, só sobreviveu porque foi enterrado debaixo de toneladas de terra e areia. E foram os seres galácticos que arremessaram essa lua contra a Terra para provocar o degelo e eliminar os gigantes. Nessa época, a Terra estava cheia de gigantes. Conforme já dissemos no último vídeo, no vídeo anterior, alguns deles até com mais de 15 metros de altura. Os gigantes, nessa época, tornaram-se um flagelo para a humanidade, porque devoravam tudo o que a humanidade produzia
e a certa altura começaram a devorar os próprios humanos. Mas essa lua artificial, esta nossa lua atual, é uma nave metálica, mas coberta de uma espessa camada de cinza, pó de pedra, areia e rocha, para se assemelhar a um planeta e para também absorver os impactos de meteoritos, de asteroides ou de projéteis de guerra. Esta nossa lua atual é muito maior que a anterior, porque é uma nave de combate fabricada pela Confederação. A anterior lua era natural, era pequena, era um bloco de pedra que restara do embate que a Terra tinha sofrido quando orbitava entre Marte e Júpiter. A anterior lua era um pedaço da Terra. O estrago maior estava sendo provocado pelos gigantes. E é preciso entender que, nessa época, os gigantes tinham capacidade de ripostar contra os galácticos. Não é como agora, que os seres das galáxias têm 1 milhão de anos de avanço tecnológico em relação aos humanos. Por isso mesmo, estes seres galácticos avisaram os atlantes do que ia acontecer para que eles se salvassem. Muitos refugiaram-se no interior da Terra, em Agartha, onde ainda vivem, e outros saíram da Terra e foram viver para outros planetas. Após o degelo, a superfície da Terra foi completamente alterada, porque o nível das águas subiu muito, submergiu muitas ilhas. A Atlântida, por exemplo, foi submersa e reformulou o contorno, as costas marítimas de todos os continentes. O Mediterrâneo, por exemplo, encheu e passou a ser um mar navegável. As pirâmides foram todas desativadas e esta atual Lua, que é uma nave, foi colocada em órbita, propositadamente sempre com a mesma face voltada para a Terra, para equilibrar o planeta, as estações do ano, por exemplo, e controlar de perto a humanidade. E, a partir desse momento, a humanidade passou a ser completamente controlada a partir da Lua, que é a sede da Confederação Galáctica e de Agartha. A atual Lua, porque é muitíssimo maior do que a primitiva Lua, teve que ser colocada numa órbita a 390 mil quilômetros de distância. E esta órbita foi perfeitamente calculada pelos seres das estrelas, pelos seres das galáxias. E não foi por acaso que ela foi colocada a essa distância da Terra. E assim, aos pouquinhos, você que está seguindo este canal vai conseguindo montar o seu quebra-cabeças, ou o puzzle, como ele quiser chamar. Gratidão e namastê.